versículo 34, por favor. Sérgio, pode ler pra gente? Bom, o Senhor estava me falando essa semana nesse versículo, né? Que muitas vezes a gente olha as pessoas por aí prosperando e a gente fica pensando, poxa Deus, e eu, né? A gente luta tanto, a gente procura se manter tanto no caminho do Senhor e às vezes a gente não vê as coisas acontecendo pra gente. Mas aí Deus fala, né? Não é a gente. Nosso Deus, que é soberano, toda honra e toda glória.
próxima música. Vamos aproveitar e trazer o dízimo de ofertas também.
desculpe a nossa falha. Vamos tentar mais uma vez. Precisamos para viver, Senhor. O Senhor tem nos dado, Senhor, suprir nossas necessidades, tem nos dado emprego. Que o Senhor possa, Pai, também receber de volta, Pai, uma parte do que é teu, Senhor, esse dízimo, essa oferta, Pai. Que tudo isso possa ser revertido, Senhor, para a tua honra, para a tua glória e para o teu reino, Senhor. E que o Senhor possa abençoar e multiplicar, Senhor, aqueles que puderam ofertar, que puderam trazer o teu dízimo, Senhor. E abençoa os que também não puderam estar aqui, que não puderam trazer, Pai. Que o Senhor possa abrir as comportas do céu, Senhor, e abençoar nossas casas, ó Pai, nossas famílias. Pedimos, Pai, que o Senhor possa falar sobre a Tua palavra, Pai, através do pastor que trará a palavra, que o Senhor possa usá-lo pelo Teu Espírito Santo, Pai. Que não seja o homem, Senhor, mas sim o Teu Espírito Santo a falar e usar esta língua, Pai. E que nós possamos, Senhor, estar na Tua presença para ouvir e receber a Tua palavra, não, Senhor, ouvindo com nossos ouvidos humanos, mas segundo os ouvidos espirituais, Senhor. Fala, Pai, e quebra toda a resistência nossa, Pai, para que possamos entender a Tua palavra como ela deve ser entendida, Senhor, não como nós queremos. Que o Senhor possa fazer a Tua vontade aqui, nesta igreja, nessa cidade, nas nossas vidas, nas nossas famílias, Pai. Venha o Teu reino, Pai, sobre nós. É que nós pedimos, ó Pai, e Te glorificamos. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor.
Ohayou gozaimasu, bom dia. Queria convidar você a abrir a sua Bíblia em Lucas capítulo 2. Evangelho de Lucas capítulo 2, versículo 21. Lucas 2, 21. Todos acharam? Diz assim a minha tradução. 21. Completados 8 dias para ser circuncidado o menino, deram-lhe o nome de Jesus, como lhe chamara o anjo antes de ser concebido. Passados os dias da purificação deles, segundo a lei de Moisés, levaram-no a Jerusalém para o apresentarem ao Senhor. Conforme o que está escrito na lei do Senhor, todo primogênito ao Senhor será consagrado. E para oferecer um sacrifício segundo o que está escrito na referida lei, um par de rolinhas ou 2 pombinhos. Havia em Jerusalém um homem chamado Simeão, homem este justo e piedoso que esperava a consolação de Israel. E o Espírito Santo estava sobre ele. Revelara-lhe o Espírito Santo que não passaria pela morte antes de ver o Cristo do Senhor. Movido pelo Espírito, foi ao templo, e quando os pais trouxeram o menino Jesus para fazerem com ele o que a lei ordenava, Simão o tomou nos braços e o levou a Deus, dizendo: Agora, Senhor, podes despedir em paz ao teu servo segundo a tua palavra, porque os meus olhos já viram a tua salvação, o qual preparastes diante de todos os povos, luz para a revelação dos gentios e para a glória do teu povo de Israel. Estavam o pai e a mãe do menino admirados do que ele dizia. Simeão os abençoou e disse a Maria, mãe do menino: Eis que este menino está destinado tanto para a ruína como para levantamento de muitos em Israel, e para ser alvo de contradição. Também uma espada transpassará a tua própria alma, para que se manifestem os pensamentos de muitos corações. Havia uma profetisa chamada Ana, filha de Fanuel, da tribo de Asser, avançada em dias, que vivera com seu marido 7 anos desde que se casara, e que era viúva de 84 anos. Esta não deixava o templo, mas adorava noite e dia em jejuns e orações. E chegando naquela hora, dava graças a Deus e falava a respeito do menino a todos os que esperavam a redenção de Jerusalém. Cumpridas todas as ordenanças segundo a lei do Senhor, voltaram para a Galileia, para a cidade de Nazaré. Até aí. Vamos orar? Querido Deus e Pai, nós te agradecemos pelo nascimento de Jesus. Louvamos o teu nome, ó Deus, porque dentre tantos e tantos planetas, estrelas, galáxias, o Senhor escolheu nascer aqui, neste planeta pequeno, cheio de pessoas pequenas,
Obrigado, Deus, pela tua escolha, porque foi o Senhor quem nos escolheu e não a nós que te escolhemos, diz a tua palavra, Senhor. Louvamos ao teu nome, ó Deus, porque Jesus nasceu e viveu uma vida completa, plena, e através da vida de Jesus, ó Deus, nós podemos entender o que é uma vida de um ser humano completo, total, realizado em todas as suas circunstâncias da vida. Obrigado, ó Deus, porque Jesus, ainda pequeno, já nos serve de um grande exemplo para a nossa vida. Leva-nos, ó Deus, agora para aquela manhã, para aquele dia, dentro do templo, na cidade de Jerusalém. Introduz, ó Deus, a nossa vida agora naquele dia especial da dedicação de Jesus no templo. Realiza em nós, Senhor, aquilo que se realizou na vida de Jesus: consagração, entrega, conforme a tua vontade. É isso, ó Deus, que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Eu gostaria de falar um pouco com você nesta manhã sobre a dedicação de Jesus. Eu não sei se você já alguma vez ouviu alguma mensagem sobre isso. Eu parei um momento e fiquei pensando, eu nunca ouvi nada sobre a dedicação de Jesus. Eu já ouvi sermões sobre Simeão, eu já ouvi sermões sobre a profetisa Ana, mas embutido nesta passagem há um momento que se chama a dedicação de Jesus. E eu queria falar um pouco sobre isso. Jesus nasce numa manjedoura. Com 8 dias de vida, ele é circuncidado, bem provavelmente por José. Seu pai realiza este ato de circuncisão nele, que era o ato de colocá-lo debaixo da aliança de Deus, da cobertura de Deus, e levá-lo a se tornar um judeu autêntico. Mas não para aí a dedicação e a consagração dos primogênitos, todos aqueles que nascem de primeiro lugar da sua mãe, o primeiro filho. Depois desses 8 dias, passam-se mais 32 dias, completam-se 40 dias. Esse período é o período de purificação de Maria. Eu queria explicar aqui um pouquinho para você e para mim que esta palavra purificação dá uma certa impressão de que Maria estava impura. E a ideia não é bem essa. Não é que depois que a mulher dava à luz, ela se tornava impura durante 40 dias e não podia ser tocada ou não podia andar. Não, a ideia não é essa. Perdão se a palavra purificação traz essa ideia. A palavra purificação, neste momento, significa muito mais aquela que no nosso vocabulário a gente costumava falar para as mulheres antigamente, que elas precisavam ficar de resguardo. O que era isso? Era um período para se recuperar mesmo. Depois de 9 meses carregando um neném, o corpo precisava de um tempo para poder se ajustar. E ela não deveria fazer muitas coisas, não deveria ficar subindo escada, pegando peso, carregando água, fazendo um monte de outras coisas. Era um período apenas para que ela pudesse se recuperar. Passado esses 40 dias, e isso era uma ordenança de Deus. No Velho Testamento, Deus havia dito que as mulheres, depois de darem à luz, 40 dias depois, elas precisavam levar o seu primeiro filho ao templo. E é isso que Maria e José fazem. Levam esse menino a um lugar que era o templo de Jerusalém, onde todo o povo, a nação, estava sempre indo e retornando, ou para fazer cultos, ou para consagrações, ou para sacrifícios, e havia lá um sacerdote exclusivamente para a dedicação
das crianças judaicas. Eu fui fazer uma pesquisa porque eu achava que os únicos que eram dedicados ao Senhor eram os meninos. Para minha surpresa, a circuncisão, sim, era só dos meninos por um motivo muito óbvio. Porém, a dedicação era também feita de homens e mulheres. Se nascesse uma menina, em primeiro lugar, esta menina deveria também ser dedicada ao Senhor. Eu achei isso muito interessante, porque a sociedade judaica é uma sociedade extremamente machista. E pesquisando um pouco mais ainda, a gente vai perceber que o nome que é dado a Jesus é um nome de Yeshua. E Yeshua, para minha surpresa e talvez para a sua surpresa, não é um nome masculino. Não é o Jesus, o Messias, mas é um nome que simplesmente significa Salvador. Assim como o Salvador não tem gênero, ele não é o Salvador ou a Salvadora, é Salvador, é a sua função. E o nome que é dado a este menino é um nome que indica não a sua pessoa, mas indica a sua função de Salvador. É esse o nome de Jesus. Todo homem, toda mulher precisava ser dedicado. Havia um sacerdote exclusivamente para isso. E quando os pais chegavam para dedicar os seus filhos, segundo a norma do Velho Testamento, deveria ser um cordeiro e uma pombinha ou uma rolinha. Por que isso? Porque o primeiro animal, o cordeiro, era para resgatar o primogênito que pertencia a Deus e era dado um sacrifício para que o filho retornasse aos pais. Acompanhe isso um pouco comigo em Êxodo 13, versículo 2, e em Números 3, 13. Leia lá, se você é pai e mãe e tem um filho, eu queria que você percebesse como José e Maria entraram no templo com que visão? Êxodo 13, versículo 2. Alguém achou, por favor? Pode ler. Achou, Ivan? Vou pedir para o meu primogênito e único. Pode ler para nós, por favor? Números 3, 13. Vou pedir para um outro primogênito. Fábio, leia para nós, por favor. Afinal de contas, isso tem a ver com vocês. Eu queria que você, se você é o filho primogênito, levante a sua mão. Quem é primogênito aqui, levante a sua mão. Ok? Você que é primogênito, ouviu bem o que a Bíblia diz sobre você? Era com este espírito que José e Maria trouxeram o seu filho ao templo, sabendo que aquele menino não lhes pertencia, pertencia a Deus. Eu vou repetir isso para você, principalmente para mim que sou pai. Vou olhar bem para o meu filho. Não me pertence, pertence a Deus. Olha para ele, Dulce. Pensa nas implicações do que representa essa frase. Pense um minuto. Lembra dela, tio.
Lembra dela? Lembra que aquele que nasceu primeiro não pertence a nós, pertence ao Senhor. Deus disse, e isto é uma lei, tem força de mandamento: eu sou o Senhor, todo primogênito é meu. Se você quer ele de volta, você vai ter que requerer ele de mim. De mim. Por que que se fazia um sacrifício? Porque esse sacrifício era o pagamento para você ter o seu filho primogênito de volta. Sem sangue não há libertação. Sem derramamento de sangue não há libertação. Preste atenção nisso. Porque isso vai ter tudo a ver depois com Jesus morrendo lá na cruz. Porque se a gente não sabe isso, a gente não entende por que Jesus teve que derramar o sangue dele lá, para fazer de nós todos filhos de Deus. Porque dentro deste mandamento, quem são os filhos de Deus? Os primogênitos. Os outros não pertencem ao Senhor, os outros são da nação, são da família, é do pai, da mãe, é de quem quiser. Os outros não pertencem ao Senhor. Por isso que Romanos capítulo 8 diz que Jesus morreu para tornar todos nós irmãos, primogênitos. Primogênitos. Aquele cordeiro que o pai e a mãe deveriam trazer era em pagamento para que o filho fosse salvo, retornasse para eles. E isso remonta lá desde a saída do Egito, quando eles precisavam sair do Egito e Deus disse que iria matar todos os que eram dele. Deus não disse que ia matar quem não era dele. Porque Deus escolhe os primogênitos para matar? Porque são dele. Ele faz o que ele quer. Ou não? Ele não está usurpando, não está roubando, não está pegando o que é dos outros. Ele está pegando e dizendo que ele vai fazer com o que é dele. Lhe pertence os primogênitos. Por isso que quem morre na saída do Egito são os que pertencem a Deus. Que ele tem autoridade para dar vida e tirar vida. Que ele pode dispor e pode não dispor. Que ele pode mandar ou pode não mandar. Que ele pode mandar o anjo da morte passar e recolher os que são dele ou não, são dele. Nos dá, irmãos, uma completa diferença e uma perspectiva muito diferente daquela matança. Deus foi lá e matou todo mundo. Não, Deus não matou todo mundo, aqueles lá eram dele. Ele não fez nada mais, nada menos do que aqueles que lhe pertencem. Se você é primogênito, pare e pense um minuto. Deus pode levar você com direito sobre a tua vida. Com direito. Direitos de mandamento, de lei. O segundo animal era uma rolinha ou uma pombinha. O que significava aquele segundo animal? Era a remissão, o perdão dos pecados. Um era para resgatar o primogênito e o outro era para perdoar os pecados daquela criança. Por que uma rolinha tão pequenininha, tão bonitinha? Porque era pelos pecados daquela criança, não era pelos pecados dos pais, ok? Era pelos pecados daquele neném, que tinha 40 dias. Em pecado me concebeu minha mãe. Não é isso que o salmista fala? Então aquele menininho que estava lá, tinha pecado sim, e deveria ser sacrificado para perdão dos pecados. É assim que José e Maria trazem o seu menininho. Mas há uma pequena diferença, irmãos. José e Maria não trazem um cordeiro, trazem apenas um par de rolinhas ou um par de pombinhos. Por quê?
Porque aqueles que eram mais pobres na nação de Israel não tinham condições de comprar um cordeiro. Um cordeiro era caro. Não dava para você sair comprando. Mas precisava fazer o sacrifício. Deus abriu um espaço e disse: quem não tem dinheiro, leve 2 rolinhas ou 2 pombinhos. E o casal vai com o que eles têm. Me perdoe um parênteses aqui. Lembre-se de quando o teu primeiro filho foi nascer. Lembra um minuto. O que você queria dar para eles? O de melhor ou não? Lembra um minuto. Todo mundo que vai ter o primeiro filho quer dar-lhe o melhor, ou não é isso? Eu fui visitar uma menininha que nasceu agora faz uns 15 dias. E a primeira coisa que eu cheguei lá, a mãe disse, falou, eu fiquei meio assim, não tinha comprado nada, e todo mundo dizendo para mim, você tem que comprar uma roupinha nova, porque ela tem um irmãozinho. O irmãozinho tem 3 anos. E você já imaginou, né, que a menininha estava vestindo verde e azul direto, porque não conseguia, tudo que era roupa do menino passava para ela. E as pessoas olhavam, não, você tem que dar o melhor para ela, compra uma coisinha cor-de-rosa, ela vai ficar bonitinha. Todos os pais querem dar o que há de melhor para os seus filhos, ou não? Jesus diz que a gente, mesmo sendo ruim, quer dar o que há de melhor para os seus filhos. E eu fiquei imaginando aquele casal não conseguindo dar o melhor que eles podiam. Eles agora, tudo que podem é dar uma pombinha ou uma rolinha. O sacerdote olha para aquilo e logo de cara o sacerdote pensa, esses são pobres mesmo, não tem nada. Coitado desse menino. Vai nascer num lugar em que não tem a mínima condição. E ainda pergunta, e aí, como é que foi o nascimento dele? Teve médico, teve gente, quem é que viu o nascimento desse menino? E de repente José coça a cabeça e diz, tinha 2 bois, tinha um monte de mato e ele nasceu na manjedoura. Eu acho que o sacerdote deve ter olhado para o menino e falou, xiii, rapaz, você está numa enrascada tremenda. Você devia ter ficado onde você estava. E ele olhou para aquele menino, e o ato era de pegar o menino e levantar o menino na frente do altar e consagrá-lo ao Senhor, dizendo, Senhor, o Senhor deu, glórias ao teu nome, e agora, Senhor, nós encaminhamos o que é teu aos pais, para que os pais cuidem. Esse era o ato, simples assim. E o sacerdote, quando pega aquele menino e levanta a Deus, eu acho que ele olhou e não viu muita coisa. Não viu que, pela primeira vez, Deus, em pessoa, estava no templo. Pense um minuto. Naquela hora, exatamente naquele minuto, o templo que havia sido construído para a glória de Deus, todas aquelas colunas, todo o ouro, tudo aquilo, nunca tinha visto Deus estar dentro dele, nunca. Tudo havia sido construído, mas Deus mesmo, em pessoa, nunca tinha estado. O máximo que se chegou foi uma fumaça, foi uma presença, mas não Deus mesmo. Pela primeira vez, Deus visitou a sua casa em Jerusalém. Mas o sacerdote não viu. Pela primeira vez, a revelação do próprio Deus estava ali, mas o sacerdote não viu. A glória de Deus, que os anjos se curvam nos céus. Lembram os anjos? Aqueles que apareceram para os pastores? Dizendo, glória a Deus nas maiores alturas e paz na terra aos homens a quem Deus quer bem. Lembra deles? Agora, os anjos se curvam diante daquele que está nas mãos do sacerdote, mas o sacerdote não vê. O príncipe da paz está ali, mas o sacerdote não vê. O grande eu sou de Moisés está ali, mas o sacerdote não vê.
A coluna de fogo, a nuvem que guiou o povo no deserto está ali, mas o sacerdote não vê. A raiz de Davi, aquele que sentaria no trono de Jerusalém, o verdadeiro herdeiro da glória de Davi, está ali. Ou não? Mas o sacerdote não vê. O sumo sacerdote de um sacerdócio eterno, segundo Hebreus capítulo 10, está ali, mas o sacerdote não vê. O maior de todos os profetas que já existiu sobre a face da terra está ali, mas o sacerdote não vê. Não vê. A sentença de morte do sacerdócio, porque depois de Jesus, o sacerdócio mesmo, a função daquele homem, não existe mais. Mas ele não vê que ele está levantando diante de Deus o decreto da sua falência, mas ele não vê. Ele está levantando ali o primeiro de todos os que se tornarão primogênitos, pertencentes a Deus, mas ele não vê. O final de todos os sacrifícios, seja de rolinha, seja de cordeiro, seja do que for, todos os sacrifícios vão terminar, mas o sacerdote não vê. Tudo está naquele menino, mas o sacerdote não vê. Por quê? Por quê? O sacerdote não conhecia o templo? Conhecia. Era um lugar estranho para ele? Não. Ele estava acostumado a ir ali todos os dias. Todos os dias. Ele estava acostumado a ver aquilo sendo feito todos os dias. O problema é que ele estava ali, mas coisas espirituais se discernem espiritualmente, irmãos. E o que faltou ao sacerdote foi discernir espiritualmente o que estava acontecendo. Ele olha para o menino, mas ele não tem discernimento espiritual. Ele olha para aquele menino e pensa, sabe-se lá o quê. Mas entram agora duas pessoas que eu queria convidar a entrarem no templo também. A primeira delas é Simeão. Coisas espirituais se discernem espiritualmente, irmãos. A primeira delas é Simeão. Simeão agora entra. O que se diz desse homem? Diz que ele vai ao templo todos os dias, igualzinho o sacerdote. Está acostumado já. Porém diz que esse homem era justo, era piedoso, era esperançoso, e ele tinha o Espírito Santo de Deus. Não se diz nada do sacerdote, nada. Mas de Simeão se diz várias coisas. O sacerdote, talvez, diante das rolinhas ou das pombinhas de José e Maria, olharam e disseram, coitado. Simeão, diante das pombinhas, das rolinhas e do menino, ele é tomado e toma o menino dos braços de Maria. Maria, para o sacerdote, entrega. Para Simeão, lhe é tomado. Imagine a cena. Imagine a cena. Simeão olha para o menino e não se contém. Dá, eu quero segurar, eu preciso segurar. Os meus olhos têm que ver, eu preciso tocar neste, que não é apenas o menino, é a luz de Israel. É isso que Simeão diz. É o juiz de todas as nações. É a revelação de todos os pensamentos de todos os homens em todas as épocas. 3 afirmações reais de que aquele menino não é um menino. Os meus olhos viram a salvação de Deus. Olha que diferença. É o mesmo menino.
É a mesma cabecinha, as mesmas perninhas, os mesmos bracinhos, os mesmos choros, é tudo igual. Porém, há uma diferença enorme. Coisas espirituais se discernem com o Espírito de Deus, irmãos. Enquanto todo mundo pode ver apenas uma mesma coisa, outras pessoas que têm discernimento espiritual podem estar vendo coisas completamente diferentes. A segunda pessoa que eu gostaria de convidar é uma mulher. Estranho, né? Poucas vezes se vê mulheres fazendo qualquer coisa na Bíblia. Tem uma cambada de homem para todo lado, mas de repente surge uma mulher num lugar que, perdoe as mulheres, não era lugar de mulher. O templo não era lugar de mulher. O que essa mulher está fazendo aqui? É estranho, muito estranho. Mais estranho ainda é que esta mulher é viúva. E as viúvas normalmente nem eram olhadas, não eram contadas, ninguém dava crédito para a viúva. Viúva e órfão, gente, na sociedade judaica era menos do que nada. Mais ainda, ela é mulher, ela é viúva e ela já é de 84 anos de idade. Quem vai dar alguma coisa para essa mulher? Quem vai dar crédito ao que uma mulher dessa vai falar? Deus dá crédito. E Deus olha para uma mulher de 84 anos e manda ser registrado o que ela diz sobre este menino. Mas antes observe o que esta mulher faz. Ela é uma adoradora. Ela vai ao templo para adorar a Deus. Ela também é uma mulher que jejua. 84 anos jejuando. Eu conheço gente que tem 16 e não jejua de jeito nenhum, não consegue ficar sem comida, que dirá com 84 anos. Ela é uma mulher de oração. E Deus dá a esta mulher uma revelação sobre o menino. Observe algumas coisas diferentes. O sacerdote pega, levanta, Simeão pega, abraça, a mulher não pega. Ela não pega. Mas ela diz algumas coisas muito interessantes sobre este mesmo menino. A primeira delas é que ela é grata quando ela vê Jesus. Ela olha para Jesus e sente-se extremamente grata pelo Senhor. Deus, muito obrigado por este menino que nasceu. E segunda coisa que essa mulher faz, ela se torna uma evangelista. Quando o evangelho ainda não existe, não se tem nenhuma referência a sairmos evangelizando em nome de Jesus. Afinal de contas, Jesus ainda é só um menininho. Ninguém disse que precisava levar pelos 4 cantos do mundo a mensagem de Jesus crucificado. Essa mulher não vê nada disso. Mas ela olha para aquele menino e sabe que ele é a grande esperança. E por ser a grande esperança, ela se torna a primeira evangelista de todo o Novo Testamento. Eu queria dar algumas referências da primeira evangelista. Mulher, 84 anos de idade, que vai aonde ninguém chamou ela para ir, mas ela está lá, e que sai anunciando aquilo que ninguém disse que era para anunciar. Características do evangelista. Ninguém segura um verdadeiro evangelista. Ninguém segura. Não importa a idade, não importa o sexo, não importa a condição, não importa nada. A primeira pessoa a evangelizar em todo o Novo Testamento não foi Pedro, não foi André, não foram os apóstolos, foi uma mulher simples e humilde. Por quê? Porque coisas espirituais
se discernem espiritualmente. Não importa a idade, não importa a condição, não importa nada. O que importa é nosso relacionamento espiritual com Deus. E me pega muito, irmãos, porque os três, Simeão, Ana e o sacerdote, os três estão no templo, mas cada um deles tem uma reação com Jesus. Me pega muito saber que a gente pode ser sacerdotes, nação de sacerdotes, sacerdócio santo. 1 Pedro 1,9. Somos os sacerdotes. Temos a incumbência de levar o Evangelho às pessoas, mas podemos estar sendo simplesmente como o sacerdote, que olha, pega, vê, sente, mas não tem discernimento nenhum espiritual. Nenhum. Ou podemos ser como Simeão, ou podemos ser como Ana, que estão lá não pelo costume, mas estão lá por discernimento espiritual. Deus me enviou para o templo, e eu no templo vou buscar este menino, este pequeno menino. Rituais vazios não enchem a gente de discernimento espiritual. O que nos enche de discernimento espiritual é o Espírito Santo de Deus. Podemos fazer a mesma coisa várias e várias vezes, mas isso não se tornará santo diante do Senhor. Isto não nos salvará, isto não vai perpetuar. O que nos torna primogênitos é reconhecer o grande primogênito de Deus, que é Jesus. Para mim esta é uma mensagem muito complicada, porque quando eu pensei nessa mensagem, eu não me coloquei no lugar de Ana. Ainda não tenho 84 anos de idade, não sou mulher. Também não me coloquei no lugar de Simeão, mas o primeiro lugar que eu me coloquei foi no lugar do sacerdote. E a primeira coisa que eu fiz foi pedir perdão para Deus. Deus, não me deixa ver Jesus e achar que eu não estou vendo Jesus. A cegueira espiritual é a pior coisa no discernimento espiritual. A segunda coisa que eu parei e pensei foi o lugar de Jesus verdadeiramente como primogênito. E o lugar meu de pai, de levar o meu filho aos pés de Jesus, como primogênito, e saber que ele não me pertence. Que eu me lembre que a gente não levou rolinhas, nem pombinhas. Também se tivesse o cordeiro a gente tinha comido. Não levei. Mas quantas vezes, meu coração se encheu de medo pelo meu filho por achar que era meu e não de Deus. Pense um minuto. É de Deus ou não? Porque Ele cobrará o que lhe pertence. Ele cobrará os céus. Fecha os teus olhos. Se você é primogênito, ore ao Senhor do teu jeito. Se você é pai e mãe, ore a Deus do teu jeito. Se você tem na casa dos 80 anos, ore a Deus do teu jeito. Mas lembre-se de uma coisa. Discernimento espiritual não vem por fazermos as mesmas coisas sempre. Não vem. Vem de um relacionamento direto com Deus. Justo, piedoso, esperançoso, de oração, de adoração e de jejuns. Características de Simeão e de Ana. Senhor,
Hoje eu venho a Ti, ó Deus, para dizer que meu filho não é meu, é Teu, Senhor. Hoje eu venho, ó Deus, para Te dizer: abre os meus olhos, ó Deus, espirituais, para discernir as pequenas coisas. Hoje eu venho a Ti, ó Deus, para dizer: obrigado porque Jesus não rompeu com nenhuma das leis, mas cumpriu todas elas. Hoje eu venho, ó Deus, para Te dizer obrigado porque o exemplo de Jesus se dedicando é o exemplo, ó Deus, que eu quero seguir, de me dedicar. Hoje eu venho a Ti, Senhor, para dizer obrigado por uma passagem que eu pouco valorizei durante muitos anos, mas que o Senhor valoriza a cada dia. Aqueles que se dedicam ao Senhor, não pela forma mecânica, mas pela forma de ouvir o Senhor todos os dias. Obrigado, ó Deus, porque quando eu adoro, eu oro, eu jejuo, eu sou piedoso, eu pratico justiça, todas estas coisas, Senhor, vão aguçando o meu discernimento espiritual, Senhor. Obrigado, Deus, porque muitas vezes eu não vejo os resultados imediatos disso, mas na hora certa e no momento certo, diante de Jesus, o menino, tudo isso que foi plantado de adoração, de jejum, de orações, na hora certa, ó Deus, elas se tornam um discernimento nas nossas vidas. E a gente pode, ó Deus, saber o que é o certo e é o errado. Obrigado, ó Deus, porque quando a gente está na Tua casa, queremos estar diante da Tua presença. Hoje eu venho a Ti, ó Deus, para Te dizer obrigado pela vida de Simeão e Ana, Senhor, porque tão simples foi a passagem deles, mas tão inspiradora, Senhor, é para mim, passagens simples, pessoas simples, pessoas que estão lá, não pela glória que é jogada sobre elas, mas para render glórias ao Teu nome, Senhor. Obrigado, ó Deus, pela vida de José e Maria, que com o coração apertado, ó Deus, não conseguiram dar um cordeiro, mas, Pai, deram o maior de todos os cordeiros, Jesus. Obrigado, a Deus, porque José e Maria não seguraram aquele menino para si, dizendo: é meu, eu não darei a Deus. Porque esta, ó Deus, é talvez a reação que eu teria, Senhor, de dizer: é meu, o Senhor me deu, eu não vou devolver ao Senhor. Mas eu louvo ao Teu nome, Senhor, porque José e Maria deram de liberdade. E a gente que tem filhos, Senhor, sabe que isso não é fácil, Deus. Não é fácil, Senhor. Ainda que o Senhor diga: é teu, muitas coisas na nossa vida, Senhor, nós estamos dizendo: é meu, não te darei, ainda que o Senhor exija. Obrigado, Deus, por José e Maria, Pai, pelo exemplo de pai e mãe. Nesse dia, ó Deus, nessa semana que vamos comemorar o nascimento de Jesus, Senhor, obrigado, porque o Senhor cercou aquele menino de proteção e de homens e mulheres que o ajudaram nos momentos que eles mais precisavam, Senhor. Simeão e Ana, Senhor, são dois deles. Que no dia 25 agora, Senhor, a gente possa ser tomado pelo espírito de José e Maria, de consagrar e dedicar tudo aquilo que é do Senhor, ó Pai, e não reter para nós e não segurar nas nossas mãos, mas ter esse espírito de discernimento, porque as coisas espirituais se discernem espiritualmente, Senhor. E José e Maria, Senhor, fizeram isso, Pai. Muito obrigado. Em nome de Jesus e para a glória de Jesus. Amém, Senhor.
Vamos terminar louvando ao Senhor com aquele cântico que a gente treinou? Vamos ficar de pé? Nós temos dois avisos em um. Primeiro aviso: domingo que vem o culto é às 10 horas. De novo. Segundo aviso: o próximo culto, que é o primeiro culto do ano do 2013, que aí já não é mais ano novo, já passou, né? Também será às 10 horas. Então, grave isso aí. Os próximos 2 cultos serão às 10 horas da manhã. Tudo bem? Vamos lá? Não vamos lá ainda. Dê a mão para a pessoa que está do seu lado. Ué, não quer entrar, não quer entrar, não quer entrar.
Acende o fogo em mim. 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 Que a bênção de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo se derrame sobre as nossas vidas. Que haja discernimento para a glória do Senhor, para a glória daquele menino. Nós oramos. Amém. Um abraço na pessoa que está do teu lado, deseja ela